da justiça por amor do seu nome, ainda no versículo 3. Guia-me pela vereda da justiça. E o que é veredas, irmãos? Veredas é caminho. Quando nós elegemos o Senhor Jesus Cristo como nosso pastor celestial, Ele nos conduz pelas veredas da justiça, que é o caminho, porque nós não sabemos para onde ir. Sem o nosso pastor celestial para nos guiar, nós vamos estar sem direção, errante, como Agar estava no deserto, sem saber que direção tomar. E para termos a vereda da justiça na direção certa, precisamos eleger o Senhor Jesus Cristo como nosso pastor celestial. Versículo 4 nos diz assim: mesmo que eu andasse pelo vale de sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor é comigo. E o que é um vale de sombra da morte, meus irmãos? Cada um de nós aqui, quando saímos de casa para vir para aqui, nós atravessamos um vale de sombra da morte de lá para cá, até chegar aqui. Nós atravessamos o vale de sombra da morte todo o tempo, quando vamos trabalhar, quando vamos estudar, quando vamos para a igreja, tudo aí fora, cada caminho é um vale de sombra da morte que nós atravessamos. Tem um filósofo francês, que o nome dele me fugiu da mente, mas ele escreveu que o filho dele chegou de manhã numa cavalgada, o filho mais novo dele chegou numa cavalgada, e quando o filho desceu do cavalo, lá na minha terra, não fala desceu, fala pior do cavalo, foi até o pai e disse assim: meu pai, eu vinha, botei o cavalo para correr, o cavalo correu, tropeçou, caiu, rolou por cima de mim, e eu percebi que o cavalo não teve nada, e a minha roupa nem sequer sujou de terra. Deus me deu o livramento, não foi meu pai. O pai disse: meu filho, é verdade, mas antes de você ir para a cavalgada, eu fui, e quando eu vi, eu também botei o cavalo para correr, o cavalo correu, não tropeçou, nós não caímos, e cheguei aqui em casa assim como você são, e também foi um livramento de Deus. Aí o filho disse: meu pai, mas você não caiu? Não foi livramento tive eu. Aí o pai dele disse: é porque, meu filho, Deus nos dá livramento todo o tempo, mas nós só percebemos, nós só entendemos que é o livramento de Deus, aquele que nós percebemos, aquele livramento que a gente percebe que foi algo que Deus fez por nós, mas Deus nos livra todo o tempo e tem a maioria dos livramentos de Deus, nós sequer percebemos. É por isso que Davi andava pelo vale de sombra da morte e não temia mal, porque ele sabia que havia um Deus por ele que o guardava todo o tempo. Aleluia. Porque tu já estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. A tua vara e o teu cajado me consola. Lembra-se lá da introdução? Que a ovelhinha, quando está saindo do caminho, está querendo se afastar do rebanho, o pastor pode chegar e dar uma bordoada nela. Mas hoje, meus irmãos, o pastor, o que seria essa bordoada do pastor? É quando ele nos chama a atenção, é quando ele nos repreende. Isso é uma bordoada. No momento, nós até não. Quem é que gosta de ser chamado a atenção? Quem é que gosta de bordoada? Lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6, lá diz que Deus ele repreende aquele que ele o ama. E Deus pune aos filhos dele. Então, meus amados irmãos, punição, repreensão, e quando vem de Deus, ela às vezes dói e machuca. Mas nós, no momento, nós não aceitamos, até se chateamos, mas depois a gente reconhece que foi bom. Porque lá no Salmo 119, versículo 71, o salmista diz: como foi bom o Senhor ter me afligido. Porque muitas vezes, meus irmãos, no momento quando a gente recusa a repreensão, mas lá na frente a gente vê que aquela repreensão foi boa. É por isso que o salmista agradece a Deus por o ter repreendido com a sua vara e o seu cajado. Versículo 5. No versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Meus irmãos, eu peço permissão para fazer aqui uma ilustração. Não gosto de usar ilustrações pessoal não, mas eu vou abrir essa exceção. Peço permissão de irmão. Eu, há um tempo atrás, eu ainda estava no tratamento do câncer que Deus me libertou. E eu falei com uma pessoa que não precisa dizer o nome. E quando ela soube que eu estava com essa doença, com aquela doença maligna, ela se alegrou, mas se alegrou muito e disse, espraguejou: eu quero, dizem boas palavras dela, que Satanás te leve
e use este câncer para te arrebentar. E eu disse a ela: Jesus Cristo te abençoe e te livre de situações como essa que eu estou passando. Mas o Senhor, Ele já estava me dando de novo a minha saúde. E 21 dias depois, minha esposa estava indo nesse mercado da Estrada da Rainha. E eu fui com ela e passamos por esta pessoa e ela andava assim. E eu passei por ela, passei pisando, e cada pisada que eu dava com firmeza era uma cabeça de serpente esmagada. Aleluia. E ela falou: eu queria estar com força aqui para te empurrar na pista. Na frente do ônibus, minha esposa estava comigo, foi testemunha. Não disse nada, vim para casa. Quando foi de noite, esta pessoa me ligou usando outra boca e disse: mentiroso, você disse que estava com câncer, mas está andando melhor do que eu pela rua. É porque ela não entendeu que ali foi uma mesa que o Senhor preparou na presença daqueles que querem nos fazer. Aleluia, o mal. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no versículo 5, Davi diz: unja a minha cabeça com óleo. O que é ungir a cabeça com óleo? É quando Deus nos separa, irmão Edson, irmã. Esqueci o nome da irmã. Irmã Elisete, irmã Fernanda. Deus, Ele nos separa quando Ele nos unge com óleo. Lembra a cidade de Davi, do próprio Davi, quando Deus ungiu a Davi para ser rei, Deus estava o separando para ser rei. Então, quando Davi pede, unja-me com óleo, como nós também pedimos, é para que o Senhor nos separe, nos dando força para controlarmos, para termos capacidade de controlar com as graças de Deus, aonde vamos, o que falamos, o que vestimos, com o comportamento que nós temos, a piedade que nós temos pelos nossos irmãos. Isso tudo é ser separado por Deus. E o meu cálice transborda, ainda no versículo 5, eu até falei isso aqui na outra oportunidade que me foi dada aqui, que o cálice transbordado, meus irmãos, é as orações que nós fazemos, que muitas vezes Deus não responde no momento que nós queremos, mas todas essas orações estão sendo armazenadas em um cálice, e o transbordar desse cálice é justamente a providência de Deus. Aleluia. Que chega. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, no versículo 6, eu vou ler mais uma vez: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui Davi está falando de vida terrena. Para ele usufruir tudo que ele tem pedido a Deus e tudo que Deus tem dado a ele precisa de uma vida longa. E o nosso Deus, Ele também nos proporciona vida longa. E no final do versículo 6, ele diz: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aí ele está falando de vida eterna, irmãos. Depois dessa vida longa, aqui nesse mundo material, vem a vida eterna na casa do Senhor. E para que não reste dúvida, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2, Paulo, ele confirma esta palavra de Davi, que habitar na casa do Senhor é morar no céu dos céus, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Na vida eterna. Amém. Em adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso, sempre dizendo a Ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, mas para tudo isso é necessário que nós tomemos sempre uma posição e que essa posição se renove a cada dia. Nós declarando que o Senhor Jesus Cristo é o meu pastor celestial. Mas eu só posso dizer isso por mim. Cada um de vocês pode dizer: Jesus é o meu pastor. Amém. Celestial. E assim eu agradeço essa minha oportunidade que me foi dada.